Então vamos sintonizando com esses amigos espirituais que já se encontram aqui, os mensageiros da paz. Sabemos que os magnetizadores do plano espiritual certamente estão aqui conosco. Sabemos que eles são pontuais. Então agradecemos a presença deles, nos honrando, nos amparando, nos intuindo. Agradecemos a Deus, nosso Pai, Todo-Poderoso, por mais esse encontro de magnetizadores, pela oportunidade de divulgarmos o magnetismo, nos esforçando para que os espíritas compreendam a necessidade de integrar o magnetismo aos serviços da casa espírita e assim podermos retomar aquele pensamento do nosso mestre Kardec de que magnetismo e espiritismo são realmente uma só ciência e que sozinhas cada uma delas não pode prosseguir. Então aqui estamos nesse esforço, nessa vontade e nessa alegria de participarmos deste processo de resgate do magnetismo. Então, por tudo isso, agradecemos muito e damos início ao primeiro encontro sul-brasileiro de magnetizadores espíritas. Agradecemos a presença de todos aqui conosco. Obrigada, Pai, que assim seja. Assim seja. Então, nós como grupo anfitrião, grupo de estudo do magnetismo Caritas, aqui da Sociedade Espírita Os Mensageiros da Paz, resolvemos dar ênfase, então, a esse tema, que é o magnetismo dentro da Casa Espírita, em especial, o magnetismo no atendimento espiritual da Casa Espírita. Então, rapidamente, para quem não esteve no 7º-M, onde nós, aqui em Curitiba, sediamos o evento e trouxemos a nossa trajetória, então, rapidamente, para quem não é da nossa casa, compreender que, pelo esforço, a gente pode ir rapidamente progredindo nessa ideia, nesse propósito. Então, em 2011, não faz tanto tempo, em março de 2011, nós trouxemos Jacó pela primeira vez a Curitiba, A Casa Espírita não aceitou sediar o evento, tivemos que alugar um outro local. E depois desse seminário que Jacó veio fazer aqui, pedimos permissão à direção da Casa Espírita para montarmos um grupo com aqueles que tinham participado do seminário para podermos estudar na Casa Espírita. Então, pelo menos isso nós conseguimos, E aí nós montamos um grupo que começou a estudar em abril de 2011 e estuda até hoje, Então, no ano seguinte, já em 2012, começamos a fazer treinamento entre nós mesmos, magnetismo, aplicando um ao outro, e aí já foram trazendo seus familiares, os outros companheiros de trabalho da Casa Espírita, e aí já começou o processo de que havia então a necessidade de que a gente pudesse fazer um tratamento para os trabalhadores da casa, e aí a nossa Casa Espírita permitiu, desde que fosse sem divulgar, sem falar nada. Então, assim, sem horário marcado, a gente às vezes marcava com uma ou outra pessoa, agendava para que pudéssemos fazer, então, e iniciamos exatamente com as questões espirituais, em especial a depressão, e tivemos excelentes resultados, e cada pessoa que a gente conseguia tratar, trabalhador da casa, era um divulgador também dessa ideia. E em 2012, nós vimos a necessidade de assumirmos a direção do departamento doutrinário justamente para que a gente pudesse fazer essa implantação, E começamos também a desenvolver um sistema de informática para que a gente fosse colocando os dados todos, os resultados dos pacientes, Começamos assim devagar, ainda muito primitivo, rudimentar, mas fomos já organizando o nosso sistema, que tentando ser
já na parte científica do espiritismo, né? Em 2013, que a casa tem 100 anos, a gente já conseguiu implantar, então, o tratamento aos sábados. Já marcamos um horário, conseguimos que naquele horário a gente pudesse atender as pessoas, mas também ainda a recomendação era que não houvesse divulgação. Então, a gente abria as portas, mas sem nenhuma divulgação. Mas aí a demanda foi, boca a boca foi crescendo, e alguns de nós começamos a vir também na quarta tarde para suprir alguns horários de pacientes. Fizemos um fórum também, já aproveitando os 100 anos da casa, vieram pessoas das cidades vizinhas, inclusive de Blumenau, que estão aqui também. E iniciamos em 2013 o primeiro curso, Magnetismo e Espiritismo, que nós colocamos no formato anual, como são os outros cursos da casa, uma vez por semana, durante o ano letivo, né? E nesse curso se inscreveram pessoas ligadas principalmente à nossa casa espírita e algumas outras casas espíritas. Claro que começou com 35 pessoas e diminuiu, mas nós conseguimos formar alguns magnetizadores e com isso no ano seguinte conseguimos estabelecer o horário da quarta-feira já com os magnetizadores novos formados no curso de 2013. Em 2014, nós sediamos o 7º EM aqui em Curitiba. Como havia mais pessoas, não cabia na nossa casa, nós montamos um outro estabelecimento. E até o nosso grupo fez 3 apresentações, 3 trabalhos. Um deles era também mostrando exatamente essa dificuldade que a gente tem de implantar o magnetismo, mas como nós conseguimos ir contornando as dificuldades, sem bater de frente, sem tentar que a casa espírita mudasse completamente o sistema de passe da casa. Não interferimos na câmara de passe. Após a palestra é feito o passe normal e nós implantamos o magnetismo como um tratamento. Além disso, em 2014, ano passado, a Dilson, nós pedimos que viesse para fortalecer em nós o entendimento sobre o sonambulismo, porque já estavam surgindo alguns casos, né? E a Dilson gentilmente veio fazer o seminário conosco. E esse ano nós, então, ano passado não conseguimos fazer o curso porque ficamos envolvidos com o 7º EM, mas esse ano estamos novamente terminando a segunda turma do curso de Magnetismo e Espiritismo, com muitas pessoas da casa envolvidas, dirigentes de grupos mediúnicos, de grupos de estudo, e esse é o nosso propósito, né? Aqui estamos então no EMSU. Então nós vamos colocar mais ou menos como funciona o tratamento, o atendimento espiritual na nossa casa espírita, que segue as normas da Federação Espírita Brasileira, né? Então a gente vê que a pessoa que chega na casa chega pela recepção. Então, se ela vem buscar ajuda, ela é direcionada para o acolhimento, e o acolhimento encaminha para o atendimento fraterno, se a pessoa tem algum problema emocional, espiritual, e do atendimento fraterno que é direcionado para os setores da casa, né? Evangelho e terapia, se houver suspeita de obsessão, vai para a desobsessão, e sempre nós conseguimos, então, já implantar na casa que sempre que o paciente vai para a desobsessão, ele já é preenchido uma ficha e ele vai automaticamente direcionado também para o tratamento pelo magnetismo, né? Então, as duas formas de terapia são conjugadas. Na desobsessão não é presencial, é só o nome, né, do paciente. E aí, quando o paciente já se harmoniza mais, ele é convidado a seguir para os estudos da doutrina, como nas outras casas, né? E aqui nós temos na nossa casa muita demanda de pessoas com mediunidade ostensiva. Chegam na casa muitos casos, né? Nós atendemos aí pelo magnetismo, temos tido excelentes resultados, nós vamos mostrar na sequência. E então muitos deles se interessam pelo estudo da mediunidade, né? Então precisa fazer o estudo básico e depois seguir para o estudo da mediunidade, que são 2 anos. E se tiver já o primeiro ano desse estudo da mediunidade, a pessoa pode seguir para o curso de magnetismo e espiritismo. E tem sido uma procura importante, né, das pessoas. Tem alguns que vêm ser sujeitos a fazer o primeiro ano
chama COEM, né? Só para poderem participar do curso de magnetismo e espiritismo, que nós fazemos prática. Cada aula tem a parte teórica, depois tem a aplicação prática de um com o outro, nos moldes que o Jacó nos orientou, né? Então, daí, nesses estudos de mediunidade, as pessoas, muitas delas seguem para grupos mediúnicos ou outros estudos, né? E quando existe alguma desarmonização, seja de quem já está no grupo mediúnico ou de algum outro grupo de estudo, em que tem a mediunidade, esteja então com a mediunidade desequilibrada, nós temos um grupo de apoio ao médium e também a gente utiliza muito o magnetismo ali, porque os coordenadores já fizeram o curso, já participam do magnetismo, então a gente já consegue aplicar também o magnetismo nessas áreas. E no tratamento pelo magnetismo, depois de um certo tempo, se a pessoa tiver tendência a desdobramento, sonambulismo, nós estamos fazendo então, na sequência, um atendimento individual pelo sonambulismo, tanto para ajudar a pessoa, que às vezes está desarmonizada, alguns não conseguem fazer o estudo de tanta desarmonia na sua mediunidade, então ela vem fazer o tratamento pelo magnetismo e para conseguir se manter, ou ela vai para o grupo de apoio ao médium, ou vai para um atendimento individual de sonambulismo. Esse ainda nós estamos estudando, ainda é uma área muito nova para nós, né? Então nós estamos colocando isso para depois a gente abrir para discussão no final do dia, né? E também aguardando as orientações dos nossos convidados especiais, né? Essa imagem é para a gente mostrar de janeiro deste ano até final de setembro a quantidade de pessoas atendidas, né? Então vocês podem ver aqui a média por mês de atendimentos no tratamento do magnetismo é 158 pessoas, temos em média 20 altas por mês e alguma desistência sempre há, né? Porque alguns vêm só mais para conhecer, por curiosidade, e um total de 288 passes aplicados por mês. Aqui só para a gente ter uma ideia da proporção, né? Então, de 940 atendidos nesse período de janeiro de 2013 até setembro de 2015, foram 940 atendidos, quase 5.500 passes aplicados. A maioria é do sexo feminino, que são as que mais buscam ajuda mesmo, né? Em termos de faixa etária, nós temos a maioria de adultos, né, entre 20 e 60 anos, mas temos uma quantidade importante de idosos, algumas crianças e adolescentes. Em termos de motivo, que motivo a gente caracteriza da seguinte forma: quando o paciente vem e diz, eu vim por causa disso, né? Então, muitos dizem, eu vim para me harmonizar, porque nem conhece exatamente o que é o magnetismo. Então, a harmonização passa a ter uma proporção alta de 35%, né, motivo de procura aqui do tratamento pelo magnetismo. Mas vê que a depressão é 10% e outros problemas espirituais e emocionais são muito altos, né? Encaminhamento para desobsessão. Então, que a pessoa chega, é atendida no atendimento fraterno e dali é levada para a desobsessão e também para o magnetismo. Então, em torno de 5,5%, 7%, 9,9%, quase 10%, né? Desequilíbrio mediúnico, 7%, ansiedade, e daí vai, né? Então, as primeiras são todas questões muito ligadas ao emocional e espiritual. Em relação às queixas, nós anotamos na ficha sistematizada, que depois vocês vão ter oportunidade de ver com mais cuidado, quem tiver interesse, né? A gente está à disposição no final do período, né? Então, as queixas, nós anotamos na ficha 5 queixas principais, né? Então, aqui a gente colocou a estatística. Veja que 37% é ansiedade,
depois angústia, cansaço e tal. Às vezes uma mesma pessoa tem vários sintomas desses, né? Então as queixas são os sintomas da pessoa, né? Então nós recebemos também bastante problemas físicos, mas a maioria deles é acompanhada de distúrbios emocionais e ou espirituais. Então nós colocamos aqui algum exemplo, né? Então uma paciente de 28 anos e chegou dizendo, eu vim para me harmonizar. Mas aí quando foi, ela chegou em finalzinho de julho desse ano, e aí fazendo a ficha inicial dela, né, ela conta que fazia 3 meses que ela tinha feito uma cirurgia eletiva por causa de uma costela supranumerária. Ela nasceu uma costela a mais aqui na parte de cima, uma de cada lado. Então começou essa costela começou a pressionar as artérias que iam para o braço. Ela começou a sentir amortecimento nos braços. Então o cirurgião que ela procurou era um cirurgião geral, não era especialista nessa área, e ele disse que então ia fazer a cirurgia para ela e ia fazer uma incisão supramamária aqui na frente, né? Ia começar de um lado, se não demorasse muito tempo, aí ele faria os 2 lados, né? Mas começou então do lado esquerdo a fazer a cirurgia. Só que no momento de fazer a cirurgia, já com a paciente anestesiada, ele ficou com pena dela, achou, puxa, 28 anos, né? Vai ficar com uma cicatriz horrível aqui. Então ele resolveu fazer um acesso pela região axilar. E aí é um acesso mais difícil, né? Você imagina entrar por aqui para conseguir ter acesso a essa costela que era aqui, quase no nível da clavícula. Então ele começou pelo lado esquerdo, não conseguiu estipar a costela integralmente, restando uma ponta, que foi então a provável causa de lesão do nervo que se observou no pós-operatório, com ausência de movimentos e da sensibilidade desse membro superior esquerdo, com dor intensa em toda a extensão do membro e no local da cirurgia, até a mão. E então a paciente, depois desse dia da cirurgia, não conseguiu mais ter uma noite de sono. Ela simplesmente só cochilava, mas acordava por causa da dor muito intensa, né? Então, quando ela sentou para fazer o magnetismo, ela ficava o tempo todo cabeceando, porque era um sono terrível, um cansaço imenso que ela tinha, né? O médico indicou a fisioterapia, mas a dor dela era muito intensa e ela via que não melhorava, né? Fazia 3 meses, ela começou até a desistir da fisioterapia. Então, ao exame inicial, ela apresentava um inchaço desse membro superior esquerdo todo, a mão já estava arroxeada, ela não conseguia mexer o braço, então o ombro estava luxado porque ela ficou com uma tala esse tempo todo, né, 3 meses, então ficou com uma atrofia muscular, e aí os ligamentos ficaram mais frouxos, né? O braço não ficava mais preso no ombro, houve uma luxação, né? Então ela, se ela tirava para tomar banho, alguma coisa, ela tinha que ficar segurando, porque senão o braço caía, né? Então imagine a dor e o sofrimento dessa moça. E quando ela cochilava, ela refere pesadelos frequentes, acordando sempre com a sensação de que alguém tentava estrangular ela. Então, chegou, né, as queixas que a gente colocou: dor no braço, dificuldade na circulação desse membro, dor no ombro, tristeza, né? Ela tinha bastante tristeza porque há 3 meses ela então já não podia mais trabalhar e ficava numa situação, né, nem dormir nem nada. Então, os objetivos do tratamento seriam esse início de depressão, que embora não tivesse um diagnóstico médico, mas ela estava realmente entrando numa tristeza profunda, o alívio da dor, e também, como a gente percebeu essa questão dos pesadelos, a gente encaminhou o nome dela para desobsessão. Então, para o alívio da dor, a gente fez concentrados, ativantes, toda essa região, ombros, costelas e tal, né? Então, na primeira vez, como a dor era muito intensa, a gente fez uma harmonização geral e focamos mais na dor. Aí, na semana seguinte, ela chegou ainda com muita dor intensa, mas a tristeza já tinha
diminuído um pouco, né? Então aí a gente começou a fazer, além do mesma técnica para dor, a gente começou a fazer o TDM2. Aí, 2 meses de tratamento, veja como já diminuiu. Dor no braço foi para 1, a dificuldade de circulação 2, dor no ombro 3 e tristeza 4. Então, a gente manteve aí só o TDM2. E aí, novamente, ela voltou aí, que ela já estava dormindo bem, né? Já estava animada. Aí, voltou a movimentação do braço, ela conseguia, tirando a tala, ela conseguia já levantar o braço, mexer com cuidado. Já estava começando a mexer os dedinhos da mão. Né? Então, foi em 2 meses, uma recuperação muito importante, né? Considerando que ela tinha ficado 3 meses antes sem ter nenhum tipo de progresso. Né? Então, ela aí começou a dormir bem, aí voltou a ter pesadelo, né? Pesadelo em que ela sofre perseguição, entidade cega até o corpo físico, e uma das vezes ela sentiu nitidamente que a entidade tirou ela, espiritualmente pelos pés, e ficou sacudindo ela de cabeça para baixo, né? Então, novamente, o nome foi para desobsessão, e ela aí, eu não coloquei aqui o slide, mas aí chegou a quase zerar aqui tristeza, e a dor da deficiência de circulação bem menor. Então, aqui ainda, só para a gente ver que o nosso sistema informatizado, ele já dá o gráfico, né, de evolução e da pontuação, tudo aqui, então fica mais fácil a gente ver a evolução, né? Essa curva lilás aqui foi só um resfriado que ela pegou, né? Então, pontualmente apareceu uma dificuldade respiratória, mas só em um dia, né? Então, o restante dá para notar bem como houve uma diminuição, principalmente da dor, né? Sendo que depois a gente parou de focar na dor e focamos só no TDM2, e mesmo assim ela foi diminuindo progressivamente essa dor. Conseguiu voltar para a fisioterapia, claro que a fisioterapia é muito dolorosa, mas ela teve ânimo e está prosseguindo, está firme e está feliz, né? Então, essas coisas valem a pena, né? Então, lembrando o livro dos médiuns, capítulo 23, no item 251, Kardec diz: a subjugação corporal tira muitas vezes a obsidiada energia necessária para dominar o mau espírito. Daí o tornar-se precisa a intervenção de um terceiro, que atue ou pelo magnetismo ou pelo império de sua vontade. Então, como a gente comentou, a gente recebe muitos casos, né, de obsessão. Então, aqui, o caso de um paciente de 50 anos, com desequilíbrio mediúnico, fazia 5 anos que ele sentia influência espiritual e com isso ele andava extremamente desanimado e tem crise de melancolia. Tá? A primeira vez veio em julho também deste ano e ele teve uma evolução muito rápida, né? Então, as queixas dele: tontura, desânimo, pensamento negativo, com tendências suicidas, né? Irritação e influência espiritual, que ele sentia presenças, né? Então, veja como em 7 vezes ele zerou tudo, né? Em 7 sessões. Tá? Então, foram passos de harmonização, e aqui, como retornou uma presença muito grande, e ele daí voltou a ficar desanimado na 4ª sessão, então o magnetizador permitiu que ele desse comunicação dessa entidade durante o atendimento. E aí voltou a ter uma melhora boa e zerou 3 semanas depois, estava zerado, não tinha mais nenhuma dessas queixas. Então, aí recebeu alta, mas sempre a gente diz que qualquer problema volte, ele não voltou mais, então, obviamente, deve estar tudo bem com ele. Porque, às vezes, quando não é um caso extremamente grave, o nome vai para desobsessão, mas sempre tem uma certa fila, né? Então, às vezes, antes de o nome ser atendido pelo grupo de desobsessão, acontece essas situações, como nesse caso, né, que precisou haver permissão de atender a entidade, porque o magnetizador é acostumado com o diálogo dessas entidades obsessoras, e aí houve um encaminhamento da entidade. Durante o passe,
Sim. Durante o passe. Depois a gente pode entrar em mais detalhes, né? Eu sei que alguns magnetizadores não gostam disso. Lá no 7º nós apresentamos isso e alguns dizem que simplesmente eles afastam, fazem sopro frio no frontal. Mas como nós temos uma ligação muito intensa com o grupo de desobsessão, estamos tão acostumados a lidar com esse tipo de entidade e estamos também muito ligados ao estudo da mediunidade, muitos de nós estão coordenando o estudo da mediunidade, então a gente tem uma relação muito íntima com isso, né? Então, quando a gente percebe que a entidade está próxima, né? Até pela dupla vista, às vezes, para perceber, né? A entidade está próxima e o encarnado está muito, o encarnado já tem mediunidade, né? E o encarnado está muito agitado, o fato dele ter essa permissão de ser encaminhado, conversado com a entidade, encaminhado, inclusive ele sente um alívio muito grande, ele tem uma noção concreta de que a entidade foi encaminhada, e isso psicologicamente a gente nota que existe uma operação. A gente não faz isso com qualquer paciente, né? É um paciente já que tem alguma noção de espiritismo, alguns até já estão estudando na casa, né? Então existe essa possibilidade, né? Para não haver nenhuma forma de violentar o entendimento do paciente. Então, prosseguindo, né? Às vezes o que falta ao obsediado é a força política suficiente para expulsar então o espírito obsessor, né? Nesse caso, a ação magnética de um bom magnetizador ele pode ser de grande proveito. Então, nós vamos citar um outro caso, e esse aqui é um caso de uma paciente que não estava vinculada à casa, veio em maio, ela tinha familiares aqui na casa espírita, veio também porque tinha crises de ausência em casa e algumas vezes incorporação da entidade em casa, né? Então ela ficava completamente fora, como se estivesse desmaiada, vários surtos ela tinha com frequência, ou então um desses surtos às vezes vinha uma entidade, falava, agredia os familiares, ameaçava, né? Então é uma situação bem complicada. Então está aqui o relato, né? O familiar que era espírita, então já veio dizendo que era uma subjugação, porque era realmente característica, então qualquer crise era levada a situações ridículas, algumas vezes tornando-se agressiva, com uma força desproporcional à sua condição física, e com tentativa às vezes até de pular do veículo quando estava como passageira do carro. Após a crise, ela sempre perguntava por que ela fez isso e tal, e ela não lembrava absolutamente de nada. Então era tipicamente uma subjugação. Para aplicação do passe magnético, então, já conhecendo a história do paciente, o magnetizador solicitou a presença de um médium experiente em desobsessão para ficar na sala, sentado no canto, porque a paciente não tinha conhecimento espírita, né? Até para evitar que, então, houvesse esse processo de incorporação ali, com uma paciente que não tem nenhum tipo de controle. Então, foi trazido já, além de uma pessoa para sustentação vibratória, também um médium. Então foi feita, claro, uma breve oração, e o magnetizador começou com dispersivos longitudinais, para ver uma harmonização, e já percebeu energias densas, e a paciente começou a ficar já muito agitada, mesmo com os dispersivos longitudinais iniciais. Então foi, para evitar que ela incorporasse a entidade, né, foi realizada então uma indução verbal nessa paciente, como já se sabia que ela tinha facilidade em desdobramento, né, pelas crises de ausência. Então foi feita uma indução verbal para que ela fizesse a emancipação de alma, né, e para sair dessa sintonia negativa junto da entidade, né. Então sempre a indução verbal para ir para o jardim, dar mão para o mentor, né, ficar no local de tratamento, no plano espiritual. E, em seguida, o magnetizador fez transversais no humeral, e isso, então, provavelmente desconectou a entidade da paciente, e o médium que estava no outro canto da sala já sentiu a presença da entidade, muito revoltada,
E então o magnetizador, como o paciente estava em desdobramento, lá em tratamento no plano espiritual, então o magnetizador poderia até o médium fazer um diálogo breve e encaminhamento dessa entidade. Voltou daí para o paciente, continuou dispersivos e enquanto fazia o passe, o médium deu uma manifestação de uma entidade benfeitora, orientando a paciente a reagir positivamente, a ter fé, coragem, essas coisas, né? E o magnetizador então prosseguiu nos passes dispersivos e a paciente de repente voltou a ficar agitada, um pouco trêmula e assim rapidamente incorporou uma entidade muito sarcástica, fazendo com que ela levantasse da cadeira, começou a andar pela sala, dizendo: eu vou levar ela, levar ela para o plano espiritual, esse tipo de coisa. Aí, então, foi solicitado, o magnetizador solicitou ao médium que estava lá que se aproximasse da paciente e imediatamente ele sentiu o baque da entidade e provavelmente ele deve ter atraído, pela sua mediunidade mais forte, e o médium chegou a cair no chão de tão intensa que era o magnetismo dessa entidade. E aí foi, então, a paciente se acalmou, conseguiu sentar e o médium ficou, como se diz, vulgarmente, ficou segurando essa entidade ali, sentado na cadeira, até o magnetizador terminar de harmonizar a paciente. Ela saiu bem, saiu da sala, e aí, antes de sair até foi perguntado para ela se ela lembrava alguma coisa, ela só lembrava da indução verbal realizada no final, de energia positivas e tal, que a gente sempre faz nesses casos. Então, depois que a paciente saiu da sala, o médium e o magnetizador fizeram o encaminhamento, então, da entidade. A entidade era muito revoltada, porque estava com muito ódio da paciente, que em outras vidas havia feito aborto, acho que dele mesmo, infanticídios, etc., Então, era uma situação bem grave. Então, a entidade foi esclarecida e encaminhada. E aí, o gráfico para mostrar, então, desde o início do tratamento, os familiares relataram que aí não houve mais manifestações em casa, Então, a paciente não teve mais aquelas crises de agressividade, ameaçando a família. Houve uma melhora que a gente está vendo, a gente sabe que existe o processo de resgate, Ela não vai melhorar de uma hora para outra, porque ela precisa do esforço, e até ela também não vem se engajar na casa. Então, o gráfico já mostra uma evolução positiva, mais lenta, porque se ela conseguisse se integrar nos serviços da casa, nos estudos da casa, a gente tem experiência de que a evolução é mais rápida, Então, já pensando nisso, nós vamos colocar que o atendimento espiritual da Casa Espírita visa ajudar as pessoas nas suas dificuldades emocionais e espirituais, tirando-os do sofrimento agudo e oferecendo oportunidades de conhecer a doutrina, conscientizar e ampliar sua visão da vida, compartilhar dúvidas, participar de grupos de estudo, do trabalho voluntário do bem, seja do bem-estar social, no próprio como recepcionista e tal, da Casa Espírita, para que possam, então, seguir os pacientes mais confiança na sua trajetória evolutiva. E a gente tem, então, um exemplo aqui de um paciente que se integrou nos trabalhos da casa, e vocês vão ver a diferença. Então, um paciente de 35 anos, feminina, chegou com síndrome de pânico, também desequilíbrio mediúnico, de sintomas tinha dor de cabeça muito intensa, ansiedade, medo, dor de estômago e enjoo. E aí já de início ela se dispôs a vir trabalhar na casa, porque ela teve já uma boa melhora, fazia muitos anos que ela sofria disso, e aí como ela foi vendo a melhora, já nas primeiras sessões ela quis vir trabalhar, Então se vê que daí já, como vai melhorando a dor de cabeça dela, claro, teve um pico aqui, mas depois praticamente zerou lá já na 10ª semana, e ainda que ela faltou algumas vezes, A ansiedade foi diminuindo, o medo, e ela já, de início, ela já se integrou também nos estudos da casa. Então ela foi atendida em 2014, acho que no comecinho, já começou a estudar, e como a mediunidade dela é muito intensa, ela já foi encaminhada
para o estudo da mediunidade, fazendo paralelamente o estudo da doutrina. Então, para não ficar só no estudo da doutrina, sem ter o amparo da mediunidade dela, né? Então, ela agora está terminando já o estudo da mediunidade, também está terminando o estudo do magnetismo com a gente, né? Então, é uma sensação muito gostosa que a gente tem, né? De ver essa integração das pessoas. Ela tem vários trabalhos, inclusive como recepcionista do tratamento pelo magnetismo, ela participa. E é uma pessoa que está totalmente integrada na casa e a gente vê, então, como isso é importante, né? Aí, em relação à emancipação da alma, né? Nós temos alguns casos, né, de sonambulismo espontâneo. Então, por exemplo, esse caso aqui está desde junho de 2014. É uma paciente de 40 anos, que desde criança ela percebia vultos em casa, se sentia mal, família católica, extremamente católica, e ela desdobrava, ia a locais de sofrimento, não entendia bem o que era aquilo, né? Passava muitas dificuldades, e, claro, caiu na mão do psiquiatra, né? Eu posso falar, né? Porque se eu sou da mesma classe, eu posso falar, né? Então, tomava remédios fortes, né? E ficava lá com psiquiatra, psicólogos, e, na verdade, ela via que ficava assim meio zumbi, né? Mas não resolvia os problemas básicos dela, né? Então, essa paciente era tão intenso o problema que ela caía, né? Às vezes entrava na casa espírita, caía, na casa dela também, né? Crise de ausência, que eram os desdobramentos, né? Então, a primeira sessão, em junho de 2014, ela chegou e foi atendida no atendimento fraterno, né? E dali é que ela foi encaminhada para o magnetismo. Então, quando ela chegou no magnetismo, estava bastante agitada. O magnetizador começa com dispersivos longitudinais e a paciente imediatamente já diz: eu estou na minha casa, né? Então, ela já desdobrou e foi para lá. E estava vendo o avô desencarnado lá, e o avô estava muito agitado também. Então, o magnetizador caprichou dos dispersivos gerais, com ênfase nos transversais no numeral, associado à indução verbal, de acolhimento do avô, vendo os benfeitores, porque ela estava lá vendo ele, né? Então, houve a indução verbal, veja, os benfeitores espirituais estão lá, estão agora acolhendo o teu avô, estão levando para um local, né, de repouso e tal. E também a indução da limpeza energética do local, lá da casa, em que ela inclusive via outras entidades, via outras coisas, foi limpo tudo e ela... isso dá um reforço para o paciente também, ele se sente psicologicamente amparado, porque ele vê aquela situação que é induzida pelo magnetizador, né? Então, o paciente comenta que sofre influências espirituais desde a adolescência, né? Tendo sido levada pela mãe na época, que ela era adolescente, numa sessão de exorcismo. Sentiu-se muito mal durante o processo e não teve nenhum resultado positivo, né? Então, 20 dias depois, você vê que a angústia dela já tinha diminuído para 5, a dor de cabeça, que era 10, já foi para 2, irritação também, só um cansaço, porque ela, de vez em quando também, ela sentia presença, né, de entidades e ainda se desdobrava e acabava doando, provavelmente, energias também, né? Mas já não se emancipa espontaneamente, só durante o tratamento pelo magnetismo. Ao final da sessão, então, 20 dias depois, comenta que na sala de tratamento espiritual, a qual ela é induzida aí, pelo magnetizador, ela deita no sofá e dorme. E não lembra nada nesse intervalo, né? Daí só retorna com uma sensação de grande bem-estar, achando que o passe foi muito curto. Nossa, mas já acabou? E o magnetizador viu que durava em torno de 20 minutos. Né? E aí foi encaminhada, né, com um mês de tratamento, para o estudo básico da doutrina. É o ESD? Não, é o PBDE que a gente chama, né? O ESD é o estudo mais aprofundado. Dura 3, 4 anos o ESD, né? O inicial é de 1 ano, né? Uma vez por semana, né? Aí, com um mês de tratamento, ela chegou com uma crise de angústia, irritabilidade e cansaço. Aí, o inicial passe entra em sonambulismo
bem intenso nessa vez, pende a cabeça, os membros, bem flácido, e a face contraída como se estivesse no local de sofrimento. Então é feita indução verbal para seguir para a sala de tratamento espiritual, e aí já em seguida ela demonstra serenidade, né, pelo aspecto da face, pela satisfação, e aí depois que é feita a harmonização, é induzida então para retornar, fazendo bastante respiração diafragmática, né, e acorda bem, recordando apenas que esteve lá no sofá do plano espiritual, né. Aí, 20 dias depois, né, quer dizer, 1 mês e 20 dias de tratamento, ela se desdobrou e viu cenas dolorosas do passado dela mesma, sem que tivesse havido qualquer tipo de indução pelo magnetizador, né? O magnetizador então só fazia essa harmonização que a gente descreveu ali, né? Mas aí ela, em vez de ir lá para o sofá, ela foi para o passado, né? Viu cenas dolorosas e vai relatando daí, né? Não dormiu mais no sofá, né? Ficou relatando para o magnetizador o que ela estava vendo daquelas vidas, né? Mas aí quando ela retornou, né? Saiu do sonambulismo, não lembrava de nada, né? Então foi, claro que nesses momentos foi sendo orientada, né? Durante o processo em que ela via as vidas anteriores. Aí, em setembro do ano passado, quer dizer, uns 3 meses e pouco depois que iniciou o tratamento, o magnetizador então resolveu fazer uma indução ao sonambulismo, em vez de pedir para ir, né, começar já com os dispersivos, porque já que ela entrava de qualquer maneira, né, em sonambulismo, e a gente já estava estudando, né, já tínhamos estudado um pouco sonambulismo, né, do material do Adilson. Então, o magnetizador induziu o sonambulismo com longitudinais concentrados e imediatamente ela, porque tinha muita facilidade, né, ela diz estar num salão onde algumas mulheres cantam. E realmente nesse dia estava tendo um ensaio de coral na casa, aqui no auditório, né, com porta fechada, e ela nem tinha conhecimento disso, né. Então, inclusive ela descreveu algumas pessoas, ela disse que não conseguia ver o rosto, mas via a cor do cabelo, via o tipo de roupa, né? E depois diz que vai para o estacionamento da casa, ela nem sabia que tinha estacionamento aqui, né? E que viu alguns carros, citou, estou vendo um carro vermelho e tal, estou vendo uma placa, mas não conseguia ler a placa. Então ela tinha alguma condição de ver as coisas, não tão nítido, mas ela já via, né? Aí foi induzida então a retornar à sala de passe. E diz que então está fora do corpo, vê o seu próprio corpo e vê uma pessoa que segura o seu pescoço, porque como ela ficava naquela posição muito flácida, o magnetizador tinha induzido ela a manter o seu pescoço ereto. Geralmente ele fala como colocar um cinto de 3 pontos para manter o corpo ereto, para evitar o risco de que o paciente caia para frente, porque a gente sempre faz com o paciente sentado, não temos maca na casa, né, porque a casa não permite isso, né? Então, o paciente, para evitar que caia, o magnetizador usou desse artifício, geralmente funciona, né? Então, ela diz que vê uma pessoa, descreve, ela está com roupa branca, de pele negra, e está segurando o meu pescoço. E ela, em desdobramento ainda, em sonambulismo, né? Ela diz, eu já vi essa entidade outras vezes quando eu desdobro. E aí, ela trazida ao estado de vigília novamente, ela só recorda a partezinha final da harmonização. A partir de dezembro do ano passado, ela então passou a ser atendida em dias e horários diferenciados, até para que a gente pudesse ficar mais tempo nessa questão do sonambulismo, né? Tanto para ajudar ela, porque muitas vezes ela retorna em vidas anteriores e parece que está sendo feito um tratamento com ela mesma, né, a respeito daquelas questões, e também porque a gente aproveita para estudar, né, junto com ela. Então, o sonambulismo foi ficando cada vez mais profundo, relatando principalmente questões de outras vidas, né. Uma das vezes regride 4 vidas, relatando com detalhes certos locais e a época que viveu. Nunca se lembra quando acorda, né? Em uma das sessões, nessa época, pelo menos, né?
em uma das sessões, em transe profundo, diz estar voando pelas nuvens. Aí fica muito feliz, pergunta ao organizador: eu morri? Né? Então, aí ela disse, principalmente ela achou que tinha morrido porque ela viu uma fraternidade de Maria, que ela mesma identifica como tal, né? E chora de alegria, né? Aí retorna ao corpo, lembra parcialmente dessa cena, confessa muito emocionada que tinha vontade de ficar lá, né? Mas felizmente voltou, né? Atualmente, então, a gente, como ela até tinha vontade de ajudar também pessoas, porque na conversa com o magnetizador, nesses períodos, né, que é feito um atendimento individualizado, ela entendeu que na casa existem questões de ajuda espiritual, então ela também gostaria, e também porque ela sente, puxa, será que é só comigo que acontece? Mesmo o magnetizador explicando que outras pessoas têm isso, ela ficava na dúvida. Então, ela foi levada para o grupo de apoio ao médium, porque ela ainda não fez o estudo da mediunidade, né? Então, ela se sentiu mais confiante, mais segura, porque trocava experiências com os outros que estavam lá, né? Alguns já, às vezes, médiuns experientes, que estavam eventualmente desarmonizados e iam para o grupo ali para se harmonizarem, né? Então ela gostou muito, né, dessa questão, ficou bem mais confiante, né? Não achou que era um ET, né? Porque ela estava se achando bem diferente, né? E em agosto desse ano, então a gente começou a dar um nome para ela ali, nome de uma pessoa que tinha problemas psiquiátricos, inclusive. Mostramos a foto dela, né? Que até seguimos o que o Edilson diz que faz, né? Mas nós só mostramos uma foto e dissemos o nome da pessoa e a idade, né? E ela, quase que em seguida, já no início da indução do sonambulismo, ela já entra mesmo no sonambulismo, e ela viu muitas situações ligadas a esse paciente e vidas anteriores, uma continuidade. Então, como já fizemos umas 4 vezes com esse nome, com o mesmo nome do paciente, que é um paciente complicado, e ela, embora ela não lembre quando ela retorna, na sessão seguinte ela retoma aquela questão que ela estava naquela vida, até nomes e situações, ela cita tudo de novo, a mesma coisa, dá continuidade àquela história anterior da vida daquele paciente. É muito interessante isso. E chegou então a fazer até psicofonia de algumas entidades, porque daí ela é induzida aí ao lado do paciente, né? Então, depois que termina uma visualização de vida anterior, então o magnetizador induz, agora vamos ver como é que está a paciente, vamos até ela lá. E ela consegue ir, ver como é que está, ver entidades em volta, então algumas vezes ela inclusive dá psicofonia para essas entidades. Ela tinha um pouco de medo, agora já está ficando mais corajosa. Então, a gente consegue ir ajudando esse outro paciente e ela se sente muito orgulhosa disso, né? Então, aqui o gráfico dela, né? Tinha angústia, dor de cabeça, irritação, cansaço e agressividade, e aí foi melhorando bastante, né? Então, você vê que na casa espírita acaba que as caixinhas vão para lá e para cá, né? Porque tudo vai se integrando. Então, essas pessoas que vão para o curso de magnetismo, né? Muitas delas vêm de outros grupos de estudo também, né? Porque já passaram algumas até pelo tratamento do magnetismo. E como eu comentei, alguns são dirigentes, grupos mediúnicos ou coordenadores de grupos de estudo. E aí, então, eles também, alguns estão como coordenadores do estudo da mediunidade. E aí, fazendo o curso, eles se fortalecem e vão divulgando mais em todos esses grupos, aplicando mais, né? Inclusive nos grupos mediúnicos, né? Aplicando o magnetismo. Então, no livro dos médiuns, a gente vê que tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. E isso é uma coisa que nunca se falava quase na casa espírita, né? Porque o estudo da mediunidade é feito ainda na base da apostila, né?
Então, aquilo que o Jacó sempre diz, né? É catado ali o que interessa e não se dava ênfase alguma à questão da emancipação da alma. Quando chegava, né, nesse capítulo, entrava-se apenas no desdobramento durante o sono, né? Então, a gente começou sem mudar o programa, porque está lá a emancipação da alma, mas a gente passou a dar ênfase à dupla vista, ao sonambulismo, né, essas outras questões que não eram. Então, conseguimos, né, porque já os coordenadores têm o entendimento do magnetismo, então repassar para os estudantes também essas questões. Então, as pessoas novas que estão vindo se integrar na casa já começam a ter uma nova visão do magnetismo. Então, a gente procura passar então, informações dos textos, das obras básicas, da Revista Espírita, que desde 2012 a gente montou um grupo de estudo da Revista Espírita, já estamos terminando o ano de 1861, né? Também quem coordena o curso inicial, o estudo da mediunidade e todos, né, aprendendo o magnetismo. E então, é claro que existe, né, e a gente notou na casa, não sei como é que são nas outras casas, mas aqui havia muito, assim, os grupos mediúnicos eram praticamente fechados, né? Quem participava de um grupo mediúnico, às vezes há 10, 20, 30 anos, não sabia nada o que acontecia nos outros grupos mediúnicos, né? Então, eu tinha feito o COEM, né, porque o estudo da mediunidade, que é obrigatório, mas ia para o seu grupo mediúnico, o dirigente tinha lá as suas normas, e ele passava o resto da sua vida ali naquele grupo mediúnico. Então, a gente resolveu fazer encontros. No início fazíamos 2 vezes no ano, agora passamos só anual, né? Porque já tem o estudo do magnetismo e essas outras questões. Então, nós fazemos encontro com trabalhadores de áreas específicas e o grupo mediúnico é uma delas, né? Que é uma área muito importante. E ali, então, nesse encontro de todos os trabalhadores, a gente faz mini-grupos, dá temas para eles discutirem e há troca de experiência entre eles. Depois, cada mini-grupo escolhe um relator para vir na frente e colocar o que o grupo achou daqueles temas, né? O que concluiu, e aí ocorre esse debate, essa troca de experiências, e aí devagarzinho, esses grupos mais antigos, que também não são muito assíduos nesses encontros, mas acaba uma ou outra pessoa vindo, devagarzinho está fluindo, então, esse entendimento do magnetismo, sonambulismo, emancipação da alma, que eram questões que também não se trabalhavam nem em grupos mediúnicos antigamente. O médium tinha capacidade de desdobramento e isso era bloqueado totalmente, a gente sabe disso, né? E também encontro com o atendimento espiritual para se adequar à questão de fichas, que nunca acontecia, então as pessoas atendiam na recepção, no acolhimento, no atendimento fraterno, e não se sabia mais o que acontecia com o paciente, né? Não havia nenhuma forma de registro, de busca para ver o que estava acontecendo. Teoricamente, sim, vamos ver, às vezes não se sabia por que o paciente não voltou, e claro que sempre é dito na teoria, daí o coordenador fica com o número, daí liga se o paciente não volta, né, se o estudante não volta, mas isso na prática não acontecia. Então, a gente criou essas questões. 5 minutos. Então, para que a gente tenha um mínimo de cunho científico, né? E aí as pessoas vão vendo os resultados, né? Então vão vendo como as pessoas realmente melhoram com isso aí, e isso dá vontade de estudar e participar do processo também, colaborar para que a casa como um todo vá crescendo, né? Então, para finalizar, nós trouxemos um texto da Revista Espírita de junho de 1867, né? Que é o Magnetismo e o Espiritismo Comparados, mas visando essa questão dos grupos mediúnicos, né? Então, é um magnetizador recém-encarnado que dá comunicação, e ele diz, num trecho, né? Em definitivo, o que é o espiritismo? Ou antes, o que é a mediunidade? Essa faculdade incompreendida até aqui e cuja extensão considerável estabeleceu sobre bases incontestáveis os princípios fundamentais da nova revelação, né? Que através da mediunidade que começou tudo, né? Então, a mediunidade é pura e simplesmente uma variedade da ação magnética
exercida por um ou vários magnetizadores desencarnados sobre um sujeito humano, agindo, então, esse humano no estado de vigília ou estático, consciente ou inconsciente, né? Mas é uma ação magnética do desencarnado sobre um encarnado. O que é, de outra parte, o magnetismo? É uma variedade do espiritismo, na qual os espíritos encarnados agem sobre outros encarnados, né? Que é o tratamento pelo magnetismo, encarnado para encarnado. E o Espírito diz, então, que, enfim, existe uma terceira variedade do magnetismo ou do espiritismo. Segundo se toma por conta de partida ação do encarnado sobre o desencarnado, ou o contrário, né? Então, essa terceira variedade, que tem por princípio a ação dos encarnados sobre os espíritos, se revela no tratamento e na moralização dos espíritos obsessores, que é o caso do dialogador, né, do grupo mediúnico, para que ele entenda que ele está usando o seu magnetismo no envolvimento da entidade desencarnada, né? Então, nós procuramos repassar e aí algumas técnicas que têm dado resultado tanto nos grupos mediúnicos como no estudo da mediunidade. Então, quando o médium, aprendiz, tem dificuldade em iniciar a comunicação, mas o coordenador percebe que existe uma entidade ali, até porque se ele já estudou magnetismo, ele desenvolve a sua dupla vista e já vai perceber, né? Especialmente se ele focalizar no centro de força numeral, percebe que existe realmente uma presença ali. Então, ele pode ajudar esse médium aprendiz, fazendo, no primeiro momento, uma ou duas vezes o longitudinal dispersivo, para retirar alguma energia, desbloquear o centro de força posteriores, porque tem que lembrar que o médium está sentado na mesa, então a gente não tem quase acesso aos centros de forças anteriores, a gente tem que trabalhar os centros de forças posteriores. Então, em seguida, esse longitudinal dispersivo rápido ali, faz um concentrado duplo ativante, humeral e frontal. Então, uma mão com concentrado ativante no frontal e a outra mão concentrado ativante no humeral. E isso ajuda muito no início da comunicação. Quando, ao contrário, a entidade diz que não quer ir embora, né? Às vezes vê que o médium não é tão experiente e diz, agora não vou mais embora, vou ficar aqui. Então, a gente faz o transversal no humeral e imediatamente é feito o desligamento. Quando o médium tem sofrimento, a gente percebe que ele está em sofrimento intenso por uma entidade muito violenta ou muito sofredora, como por exemplo no caso de suicidas, então também se usa essa prática do transversal numeral e longitudinal dispersivo nos centros de forças posteriores para harmonizar e retirar o excesso de energia densa. Tá? Depois a gente comenta, né? Dores ou mal-estar que persistem intensos depois que a entidade já foi embora, né? Já foi encaminhada, mas o médium ainda persiste sentindo dores, mal-estar. Faz primeiro então os transversais de humeral. Se não melhora só com o transversal numeral, a gente tem usado a técnica do Deleuze do humeral para baixo, que é aquela que a gente faz concentrado com uma mão no humeral e com a outra mão faz os dispersivos longitudinais até o centro de força básico. Se o médium ficou com náuseas ou mal-estar no centro de força gástrico e não melhorou com a técnica anterior, e às vezes mesmo fazendo o humeral para baixo, parece que ainda o médium fica sentindo uma náusea ou mal-estar no centro de força gástrico. Então, como a gente não pode atuar pela frente, né, porque ele está sentado na mesa, então a gente faz a técnica do Deleuze, mas começando do gástrico para baixo, na parte posterior, né? Posterior do gástrico, que seria aqui, na metade, e daqui para baixo a gente faz e imediatamente a gente tem notado que é uma resposta muito grande, o médium imediatamente fica sem esse problema. Entidades voltadas ao mal que vêm com forma animalizada, monstruosa, ou então com idioplastia muito agregada, né? Armaduras, cetro, coroa, essas coisas, eles estão muito cristalizados na situação, ou então entidade com qualquer tipo de monoideia, né, que não aceita o diálogo, é feito dispersivos longitudinais ativantes nos centros de forças posteriores, seguidos, né, rapidamente, uns 2 ou 3 só, seguidos de circulares anti-horários ativantes
no centro de força frontal, porque isso a gente tem acesso, né? Se for um pouquinho mais lateralizado em relação ao médico que está sentado, você consegue ter acesso no centro de força frontal. E então a gente faz circulares, anti-horários, e ao mesmo tempo que faz a indução verbal para ir desmanchando essa endoplastia, monodideia e tal, né? Nos casos em que se precise, durante o trabalho mediúnico, fazer regressão de memória na entidade, a gente está usando a floração anti-horária também no centro de força frontal, né? Com a mão assim, né? Para ajudar. Não, para vocês são horário, para mim não dá. Não, porque se o médico está sentado aqui, de frente para lá, né? Eu vou fazer assim, anti-horário. Tá? É isso. Tá? Então a minha apresentação é essa. Depois, no final, nós podemos conversar.